Então, vimos o Pavlov, que dá início a tudo isso, né, através dessa pesquisa rigorosa e trazendo esses elementos da fisiologia, percebendo, então, os efeitos, né, que causam ali e que trazem, então, para a psicologia alguns elementos. E agora, então, nós vamos ver um pouquinho, né, o condicionamento clássico, ou chamado behaviorismo metodológico do Watson, né, que é um psicólogo estadunidense, que foi fundador, então, da corrente chamada behaviorismo, né, do inglês behavior, comportamento. Então, também é conhecida como comportamentalismo. E ele é fortemente influenciado pelo Pavlov. Aí ele vai escrever um que se chama o Manifesto Behaviorista, né, num artigo lançado em 1913. O artigo se chama Psicologia, como os behavioristas a veem, e ele ali então coloca os princípios disso que ficou conhecido como behaviorismo, trazendo as contribuições do Pavlov. Então, o primeiro item lá do Manifesto Behaviorista diz o seguinte: o comportamento é formado por elementos de resposta e pode ser analisado de forma acurada pela ciência. Então, vocês lembram, né, nosso caminho até aqui, nós vimos ali como a psicologia e a filosofia em determinados momentos foram uma coisa só, né, os temas que hoje são estudados pela psicologia eram temas, né, já trazidos pela filosofia. Tem a contribuição do empirismo, né, que a gente viu na aula passada também, e do racionalismo, né, e aqui nós pegamos essa vertente, que é a vertente do empirismo, né, estamos avançando então, né, ali vimos o Pavlov como condicionamento, a questão da experiência, né, trazendo então esse empirismo para dentro da psicologia, e agora então nós vamos ver o prosseguimento disso com o Watson. E ele está nos dizendo que o comportamento, então, pode ser medido, diferentemente de outros momentos, né, em que a gente já trabalhou aqui, que o comportamento, ele não podia ser entendido, né, aí a gente vem o Wundt e vai nos dizer que sim, ali com as primeiras experiências ele vai tentar fazer, então, o que esses behavioristas estão fazendo aqui, tá? Então, o nosso comportamento, ele é feito por respostas, nós damos respostas, né, através do nosso comportamento. E assim, então, ele pode ser analisado, pode ser medido, pode ser investigado pela ciência. O segundo item, né, nos diz que o comportamento, por ser composto inteiramente de secreções glandulares e movimentos musculares, pode ser reduzido a um processo físico-químico. E aqui nós vamos ver, né, como isso fica, qual é a radicalidade do movimento behaviorista, né? Que é reduzir, então, o comportamento a essas respostas físico-químicas do organismo, né? As glandulares e as musculares. O terceiro item nos diz que para todo e qualquer estímulo eficaz existe uma resposta, e para toda resposta existe por trás um tipo de estímulo. Então, o modo como nos comportamos, né, ele é fruto, então, desse estímulo, desse jogo entre estímulo e resposta, né, e um jogo que é bastante físico, né, é um processo físico-químico mesmo do nosso organismo, tá? Então, essa é uma proposta bastante radical, assim, que é trazida pelos behavioristas. E ele ainda, né, como último item do Manifesto Behaviorista, que os processos conscientes não podem, então, os processos conscientes, os processos que dizem respeito à nossa consciência, eles não podem ser cientificamente estudados. Porque se nos dispuséssemos a estudar, retrocederíamos a psicologia às fases teológicas ou pré-científicas. Então, o que os behavioristas fazem? Eles fazem um recorte, né, dizendo aquilo que a psicologia pode estudar, então pode fazer a análise do comportamento através desses processos físico-químicos, desses processos de estímulo e resposta, mas não pode, então, investigar os processos de consciência, porque senão voltaria às temáticas lá da filosofia, né, ou a fase da teologia que também vimos na nossa segunda aula.
Então, para exemplificar isso, né, hoje eu quero dizer para vocês que é possível encontrar um bom material, né, que reproduzem os experimentos realizados na internet, né, no YouTube, vocês encontram muitos, e aqui eu trouxe para vocês, então, um que mostra bem o que é o behaviorismo do Watson. But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned, even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. But Watson's interest in childhood is purely professional. He didn't like children much. He referred to them in one of his many statements as always squalling and shouting and dirty and wanting to be fed and sort of a nuisance. It's clear he didn't particularly like them in his own environment. But he felt that the good of society required shaping individuals right from day one, and to do that right from day one, you have to start with the babies. Ebullient and self-promoting, Watson gathers a wide and appreciative audience, which holds in high esteem any scientific thinking on the subject of child-rearing. Science was increasingly important in the popular mindset. If science said something, if scientists tested, if scientists experimented, well, then it must be so. But the appeal of behaviorism runs deeper. Its egalitarian philosophy and outlook seems to reflect the very spirit of democracy. Watson was the voice of the American dream. And the American dream was that this is the land of opportunity. You can become what you would like to be, even if you're not there yet. And at least if you don't do it in your lifetime, this is the land in which your children can do it. Então, como vocês puderam assistir, né, o behaviorismo estuda o comportamento através das interações entre o homem e o ambiente em que ele está inserido. E essas alterações ocorrem quando os estímulos ou estimulações vindas do ambiente provocam ações do homem, e provocam as suas respostas, e aí nós temos um comportamento operante. Então, o behaviorismo vai tentar ali, né, seguir essa
linha do Pavlov interferir, né, para gerar, então, do nosso estímulo-resposta, um comportamento chamado comportamento operante. Onde é que aparece, então, quem é que trabalha melhor com a questão do comportamento operante? É um outro também, né, um outro estadunidense, o Skinner, né, que nasceu em 1904, morreu em 1990, e que vai no livro Ciência e Comportamento Humano, de 1953, lançar outras hipóteses, então, que vão seguir, se aproximar de Pavlov e Watson e, ao mesmo tempo, se distanciar. Então, ele aproveita algumas coisas e refuta outras, tá? Ele vai aprimorar a tese do condicionamento, tá? E, então, as hipóteses do Skinner, né, nesse sentido, nesse livro, elas vão se distanciar do Pavlov e do Watson, mesmo que usem o mesmo procedimento, o mesmo tipo de investigação, e vai aprimorar a tese do condicionamento operante, lançada pelo Edward Thorndike, né, que nasceu em 1874 e faleceu em 1949. Então, o Skinner, ele vai aprimorar esse experimento, né, do Thorndike, e para entender, então, o caminho que o Skinner vai adotar no seu behaviorismo, ali, que é chamado, então, behaviorismo radical, tá? Nós vamos ver alguns elementos, então, da obra do Thorndike. Então, esse autor, né, ele elaborou, através de pesquisas sistemáticas com animais em laboratório, o conceito de condicionamento operante. Ele observou gatos e ratos que, ao serem colocados em caixas problemas, que eram caixas, como vocês vão poder assistir mais adiante, eram caixas com alavancas e trancas, né, trinques, e espécies de gatilhos, né? Então, eles eram colocados, os gatos e ratos, nessas caixas problemas, e eles eram privados, né, de alimento ou de água. E eles, para eles terem acesso ao alimento ou à água, eles tinham que se desembaraçar dessas trancas, abrir a portinhola para poder, então, se alimentar ou tomar água. E ele observou, então, que eles conseguiam aprender que, ao apertar a alavanca, a barra, ou acionar o trinque, eles alcançavam o alimento ou a água. Então, vocês podem assistir aí no vídeo, né? Vocês vão ver a experiência com os gatos. Então, o gato, ele se esforça, né? O que dá a primeira resposta ali, a primeira tentativa do gato, ela é espontânea, mas logo em seguida ele entende que ele talvez consiga resolver o problema se ele investir naquela descoberta que ele fez, que é botar a patinha para fora da caixa, né, como vocês podem depois assistir. Então, ele investe, né, nisso, e ele finalmente consegue, então, abrir o trinco e comer a comida que está do lado de fora. E a partir disso, então, desse incidente que lhes permitiu satisfazer suas necessidades básicas, os animais repetiam no início de maneira aleatória a ação, e depois de várias repetições, eles já faziam isso com segurança. Abriam trinques, acionavam as alavancas e as barras e tinham sucesso para se alimentar. Então, isso é um exemplo de comportamento aprendido, e é o chamado comportamento operante do Thorndike. Então, com isso, o Thorndike elabora o que ele chama de a lei do efeito, em que ele afirma que as ações que têm efeito agradável sobre os animais, incluindo os seres humanos, tendem a ser repetidas, enquanto que aquelas com efeito desagradável tendem a desaparecer. Então, as ações que têm efeito agradável sobre os animais e os seres humanos, elas vão se repetir. E aquelas que são desagradáveis vão desaparecer. Então, o comportamento operante, resultado do condicionamento operante, diferentemente do comportamento respondente, que é lá o do Pavlov e do Watson, né? Vocês se lembram que era estímulo-resposta, então, comportamento respondente. Aqui a gente tem um comportamento operante, ou seja, um comportamento que trabalha, né? Ele trabalha para resolver a questão,
Então, nesse sentido, as teorias se diferenciam, embora elas partam de experimentos muito parecidos, tá? Então, o comportamento operante, ele opera sobre o mundo, modificando-o, e não apenas responde aos estímulos. Então, aqui, nesse caso, há uma aprendizagem. Tá? Agora, assistam, então, ao vídeo que mostra a experiência do Thorndike. But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndike didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behavior. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. Então, né, pessoal, na aula de hoje nós podemos, além de entender alguns conceitos, né, podemos ver pequenos vídeos que nos mostram claramente, né, as teorias dos autores, né, como a linha do pequeno Albert no Watson, né, e que também nos colocam a pensar como é que, para poder entender o comportamento humano, de certa maneira, não utilizamos a ética em alguns momentos, né, porque o cientista, muito interessado em compreender, submete a criança ao medo, né? Então, cria o medo na criança para mostrar que o medo ele é aprendido, ele não é natural, né? Mas o que aconteceu com aquele bebê é uma coisa que devemos pesquisar, então, para ver. E, então, aqui essa aula encerra com Thorndike. Na próxima aula, nós entraremos no Skinner propriamente, e até então o nosso próximo encontro.